O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos diáconos, caríssimos ministros extraordinários da distribuição da comunhão, caríssimos servos do altar, os coroinhas, caríssimos coordenadores, coordenadoras de nossa comunidade, e nesta noite a nossa prece para o coordenador da comunidade Sagrada Família, o Evandro. Deus o abençoe, eu dê a saúde. Caro povo de Deus, todos vós aqui reunidos, e você que ora conosco da sua casa. Por esta Eucaristia do lava-pés, iniciamos o Tríduo Pascal, a memória da nossa história da salvação. E esta quinta-feira santa, abrimos a meditação pascal, considerando a iniciativa de Deus nos eventos maravilhosos da salvação. Deus manifesta
na nossa vida e Deus nos salva. Nos salva dos corações perversos e exploradores. Nos salva dos corações maldosos e enganadores. E nos sustenta, nutrindo-nos e servindo-nos. Jesus é Deus que se destituiu de suas prerrogativas divinas totalmente por nós. Na primeira leitura, pelo o anjo protetor de Deus, Deus preserva-nos do mal e conduz-nos da escravidão para a liberdade. Este é o grande ato de amor de Deus para conosco, a liberdade. Deus não quer ninguém escravo ou escrava das pessoas maldosas e ostentadoras de poder e posses. A Eucaristia é memória da libertação do povo escravizado. Deus é também conosco no companheirismo humano e se torna a refeição da aliança que nos sustenta. Jesus é o pão celestial que nos garante a vida eterna. Só nos resta aceitá-lo e dele aprender a viver esta nova e eterna aliança. E a vivemos, iniciar lá dentro da nossa casa. A vivemos na comunidade dos filhos e filhas de Deus redimidos, a igreja. A vivemos na sociedade que compomos. Deus é o libertador. Esta noite, esta liturgia primeira do Tríduo Pascal, assim nos diz: Deus passa e nos liberta. Deixa Deus passar na sua casa. Não oprima ninguém lá na sua casa. Deixa Deus te libertar de sentimentos às vezes ruins e da inabilidade de amar aquela pessoa, aquelas pessoas que você se comprometeu em amá-la. Deixa Deus te libertar. Deixa Ele passar lá. Deixa Ele passar na nossa casa. A igreja é a casa de Deus. Deixa Deus passar nos conduzindo todos a uma vida mais digna na sociedade que hoje nós vivemos. Esta liturgia nos revela que Jesus vai além de ser Senhor e Mestre e se ajoelha diante de nós como nosso humilde servo. Se devemos pertencer a Ele, devemos permitir que Ele lave nossos pés. Lavar os pés uns dos outros é o ensinamento do evangelista João de como se deve viver a Eucaristia. A Eucaristia se vive no mesmo gesto de Jesus, o Mestre Senhor, que se ajoelha e lava os pés dos seus. Se queremos viver a Eucaristia, é nesta mesma atitude.
nos ajoelharmos e lavar os pés uns dos outros. Para tomarmos parte no reino de Deus, Jesus, portanto, nos ensina o caminho da igualdade. E nos diz que o maior deve estar a serviço dos menores. Por nenhuma outra razão, além do amor, Deus nos oferece salvação. Deus nos sustenta e nos serve. Deus é puro amor. Se amamos, apoiamos o nosso próximo. Se amamos, edificamos o outro. Se amamos, servimos ao bem comum, o bem de todos. Neste dia da Eucaristia, demos graças a Deus pelas bênçãos que sempre recebemos. Nosso sacrifício de ação de graças é realmente nossa abertura para receber o sacrifício de Deus. O sacrifício do Cordeiro, cujo sangue no batente da porta liberou o nosso futuro. O sacrifício do corpo e sangue de Cristo, que se tornou nosso alimento e bebida. O sacrifício do serviço abnegado de Jesus, que serve de modelo para o nosso próprio serviço aos outros. O amor de Deus por nós está além da nossa compreensão. É um amor infinito, que nos nutre, nos conduz, nos serve. Na Eucaristia, Jesus nos ensina que a misericórdia de Deus é infinita. Na Eucaristia, Jesus nos ensina que a misericórdia de Deus é infinita e não julga pela meritocracia quem deve ou não deve tomar parte do reino de Deus. Na última ceia, mesmo Jesus sabendo que iria ser traído, comeu com o traidor e o alimentou. Deus não julga pela meritocracia, pois Deus é puro amor e ama a todos igualmente. Na Eucaristia, Deus nos ensina que quem quer ser o primeiro, que se faça servo dos demais, porque o maior no reino de Deus é aquela pessoa que serve. Jesus, o Deus conosco, serviu ao Pai e Ele nos serviu. Nesta primeira noite deste tríduo sagrado, acolhamos esta exortação de Jesus: como eu fiz, vós também deveis fazer. Como eu fiz, vós também deveis fazer. Deixemos que a graça de Deus nos conduza a deixar de sermos servidos para servir. Nossa ação de graças é expressa em nosso próprio serviço de entrega para o bem do nosso próximo. Os dons que de Deus nós recebemos
são para serem doados ao bem comum de todos e de toda a criação de Deus, que juntos, nesta casa comum, coabitamos. Em Jesus, a vida tem sentido verdadeiro quando é partilhada e posta a serviço do próximo, a serviço da libertação das pessoas, a serviço da libertação da sociedade, a serviço da libertação de toda a criação. Que este tríduo santo nos reeduque a uma nova fraternidade, a falarmos com sabedoria, a sabedoria dos servos e servas de Deus, e a ensinar com o amor divino, um amor que ama sem fronteiras. Que por esta memória que hoje, nesta noite, celebramos, possamos nos alegrar na nossa vida nova, naquele que é o servo do Senhor e que serve a todos nós em seu próprio corpo e sangue, alimento salutar para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.